material também traz aquele lembrete clássico e super importante para fortalecer o espaço educacional. Se o conteúdo está ajudando, o passo a passo é simples e muito conhecido. Tem que dar aquele joinha, apertar o sininho para não perder as notificações, se inscrever no canal, comentar e, claro, compartilhar com a galera. Parece rotina, mas são esses passos essenciais que mantêm o projeto vivo e fazem com que esse nível de preparação chegue a quem realmente precisa. Aqui você encontra conteúdos completos em Direito, Contabilidade, Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária, Matemática Financeira, Estatística, Orçamento Público, Auditoria Governamental, Política, Controle Externo e Legislação Específica. As videoaulas são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo, vamos aprender juntos com método e propósito. Seja muito bem-vindo. Hoje, o nosso roteiro de análise é bem direto e focado. Vamos passar rapidamente pela teoria da comunicação, entrar de cabeça na gramática normativa e na norma culta oficial, entender de uma vez por todas o que realmente separa uma frase de uma oração e fechar com o mapa da divisão didática da língua. A nossa ideia aqui é enxergar o português não como um mistério, mas como um sistema de engenharia fascinante e governado por parâmetros lógicos. Ponto 1 da nossa análise, a teoria da comunicação e o sistema em ação. Afinal, para entendermos as regras gramaticais mais rígidas, a gente precisa primeiro observar a engrenagem primária do idioma, que é justamente a troca eficiente de mensagens. Tudo começa, claro, no emissor. É quem envia a mensagem. Podemos pensar nele como a fagulha inicial. Seja uma pessoa comum ou uma instituição formulando um pensamento, um sentimento ou até uma ordem oficial, é daqui que a informação parte. Sem essa origem, a engrenagem da comunicação sequer sai do lugar. Lá na outra ponta, aguardando essa informação, nós temos o receptor. E o que é realmente interessante notar aqui é que ele não é apenas um alvo passivo, não. Quem recebe a comunicação carrega uma imensa responsabilidade, que é a de decodificar e compreender a exata intenção de quem enviou aquela mensagem. E a ponte, a ligação entre esse emissor e o receptor, é o código, o nosso sistema compartilhado de sinais. Poderia até ser um gesto, mas na nossa análise técnica de hoje, o código é a própria língua portuguesa. Se as duas pontas da conversa não compartilharem e não dominarem esse mesmíssimo código, bom, aí a falha na comunicação é uma certeza absoluta. Só que a informação precisa viajar de alguma forma, certo? É aí que entra o canal. Ele é um meio, físico ou virtual, que transporta essa mensagem. Pode ser a propagação da voz no ar durante uma reunião, a tinta impressa numa folha de papel de um processo ou os pixels luminosos na tela de um computador. E, no centro de tudo isso, o coração do processo, temos a mensagem em si, o próprio conteúdo transmitido. A substância real, a carga preciosa de significado sendo transportada de um lado para o outro. Ela é, literalmente, o propósito absoluto de todo esse grande esforço logístico da comunicação. O que nos leva ao ponto 2, a gramática normativa e as regras do sistema. Porque, para que essa mensagem chegue absolutamente intacta ao seu destino, o uso desse código não pode ser caótico. E é exatamente para isso que serve a gramática normativa. Historicamente, os intelectuais, escritores e acadêmicos chegaram a um consenso sobre quais seriam os usos considerados certos e cultos do idioma, justamente para garantir a uniformidade. Essas convenções formam hoje as nossas leis gramaticais, e como elas estabelecem normas de uso obrigatório, definindo o que é certo e errado, a gente chama justamente de gramática normativa. Ponto 3. A norma culta oficial e a sua aplicação prática. Agora nós vamos ver onde essas regras deixam a teoria e viram uma exigência rigorosa no mundo real. Antes de avançar, surge sempre aquela pergunta muito natural. Por que memorizar todas essas regras técnicas é algo tão obrigatório? Seria apenas um preciosismo, um exercício acadêmico para satisfazer estudiosos? Definitivamente não. A verdade nua e crua é que ignorar a norma culta traz penalidades bem práticas. Ela é o padrão absoluto, a linguagem exigida na comunicação do serviço público e nos ambientes formais. Mais do que isso, escorregar nessas regras é um critério implacável de eliminação em concursos públicos e provas de alto nível. E essa cobrança toda não sai do nada, viu? É rigorosamente baseada nas obras de gramáticos consagrados e no VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa.
Seguindo para o nosso ponto 4, frase versus oração, as estruturas fundamentais. Vamos desmembrar duas peças que são frequentemente, e eu diria até perigosamente, confundidas na prática. O pulo do gato aqui é o seguinte: a frase exige apenas um sentido completo, podendo ou não ter um verbo. Por exemplo, um grito de fogo comunica uma urgência perfeitamente e é uma frase absoluta. Já a oração tem uma exigência inegociável. Ela deve obrigatoriamente orbitar um verbo. Há um incêndio é uma oração justamente porque o verbo haver está presente sustentando a estrutura. Portanto, a regra de ouro para nunca mais esquecer é: toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E chegamos ao ponto 5, a divisão didática da língua, o nosso mapa de estudos. Como dominar toda essa engrenagem complexa de forma super tática para provas de alta competição? Para não virar uma bagunça, o estudo da língua é tecnicamente fatiado. O mapa completo possui 5 áreas, mas as 3 colunas centrais, aquelas que realmente definem a mecânica rigorosa da escrita, são a ortografia, a morfologia e a sintaxe. Vamos destrinchar rapidinho o propósito de cada uma delas. A ortografia é a nossa base visual. Ela consolida aquele conjunto de regras que ditam exatamente como o som da nossa fala deve ser registrado graficamente lá no papel. É uma estrutura muito definida pelos acordos ortográficos oficiais que padronizam a forma como nós escrevemos. Um degrau acima da ortografia, nós temos a morfologia. Dá para pensar nela como o grande setor de recursos humanos das palavras. É aqui que classificamos cada vocábulo em sua categoria específica, identificando quem é substantivo, quem é adjetivo, quem é verbo. Mas no dia a dia das análises, a forma da palavra está profundamente ligada à sua função, formando o que as bancas costumam chamar bastante de morfossintaxe. E isso nos joga direto no último pilar, a sintaxe. Enquanto a morfologia olha para a identidade isolada da palavra, a sintaxe analisa puramente a equipe. Ela avalia a relação funcional entre essas palavras dentro de uma oração. É onde avaliamos a ordem dos termos, dividindo tudo de forma meticulosa entre os itens que são essenciais, os integrantes, ou os meramente acessórios para a construção daquele sentido. Resumindo, o domínio de todo esse sistema técnico não serve apenas para evitar a eliminação numa prova, mas garante a clareza essencial que as documentações mais rigorosas exigem de nós. Fica então a reflexão final. Será que o domínio técnico desse código é só uma demonstração acadêmica vazia, ou é, na verdade, a própria arquitetura do pensamento preciso e eficiente na administração pública? Reflita sobre isso. Se gostar do conteúdo, dê um joinha. Aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos.